Amém? Evangelho de João, capítulo 21, a partir do verso 1, diz assim, depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Presta atenção um pouquinho, para tudo que você está fazendo, olha para mim. O episódio aqui que nós vamos tratar, ou a história que nós vamos ver aqui, é um fato que aconteceu depois da crucificação de Cristo. Depois que Cristo ele foi levado à cruz, que ele foi colocado ali no madeiro, morreu, ressuscitou, durante algum período, durante um período de tempo, ele se manifestou aos seus discípulos. Em algumas oportunidades ele apareceu para os seus discípulos. E nessa aqui foi mais uma vez que ele apareceu. O fato que nós vamos tratar aqui, meu irmão, não era um fato que estava acontecendo no início do ministério de Jesus, como foi a primeira pesca maravilhosa. O que nós vamos tratar aqui aconteceu depois da crucificação, depois que Cristo morreu na cruz. Ou seja, os personagens aqui envolvidos já conheciam ao Senhor, sabiam do poder dele, sabiam do ministério dele e de tudo que ele havia feito, inclusive do sacrifício e da ressurreição dele aqui na cruz, nessa terra. Os personagens aqui envolvidos sabiam e conheciam a fundo quem era Jesus. Então eles não eram qualquer ou quaisquer pessoas, eles eram conhecedores de Cristo. Amém? Quem está entendendo aí, diga graças a Deus. E continuando a história, estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. E agora eu quero que você preste muita atenção no verso 3. Disse-lhe Simão Pedro, vão pescar. E disseram eles, também nós vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Para tudo e olha para mim agora. No livro de Lucas, no capítulo de número 5, a Bíblia fala ou relata sobre a primeira pesca maravilhosa. E ali, naquela primeira pesca, Jesus estava reunindo ainda os seus discípulos. E quando Jesus ali, chegando na praia, no lago de Genezaré, você pode ler lá depois, você vai encontrar essa história. A Bíblia fala que Jesus ele sobe no barco de Simão, e ali no barco de Simão, Jesus faz daquele barco um púlpito. Jesus ali começa a pregar para uma grande multidão. E o barco se afastando-se um pouco da praia, mais ou menos 100 côvados, se eu não me engano, 200 côvados, algo em torno de 100 metros, Jesus ele olha para os seus discípulos, que já tinham acabado uma noite toda de pescaria, e fala assim para eles, olha, que ainda não eram os discípulos, né? Jesus fala para eles assim, olha, lance a rede. E aí então Pedro fala assim para Jesus, mestre, nós trabalhamos a noite toda, e não apanhamos nada, mas porque o Senhor manda, ou por causa da tua palavra, eu vou lançar minha rede. E lançou. E a Bíblia fala que naquela pescaria, ou aquele lançar de rede dos então, que ainda não eram discípulos, né, dos companheiros ali de Jesus, a Bíblia fala que a rede ela veio cheia de peixes, de grandes peixes, de modo que ela quase se rompia. Tamanha era a quantidade de peixes. Ou seja, Jesus ele operou naquela pescaria um grande milagre. Os discípulos, meu irmão, eles não eram qualquer pessoa ali, eles não eram qualquer um no mar. Eles eram pescadores habilidosos. Eles eram pescadores que conheciam e entendiam do mar. E eles sabiam que naquela noite ali, eles tendo trabalhado a noite toda, não apanhando nada, eles sabiam que era quase impossível lançar a rede novamente e pegar peixe. Porém, obedecendo à voz do Senhor, obedecendo ao que Jesus havia dito, eles fizeram. E a rede veio cheia de peixes. Então os discípulos já tinham experimentado o milagre da multiplicação.
Aliás, da multiplicação não, da pesca maravilhosa. Os discípulos já tinham experimentado o poder do Senhor Jesus naquela primeira pesca. E eles sabiam que se estivessem na presença e na palavra do Senhor, nada poderia dar errado. Nada poderia acontecer de errado. Porém, nessa segunda pesca, ou nessa aqui que nós estamos vendo, quando eles lançaram a rede, ela voltou vazia. Quando eles lançaram a rede para pescar, eles não apanharam nada. Aqui já tem um ensinamento importante para mim e para você. Um ensinamento para nós. Quando Jesus ele reuniu os seus discípulos, Jesus havia tirado os seus discípulos daquela velha vida de pescador. Tanto que Jesus disse: olha, vocês não vão ser mais pescadores de peixes, a partir de agora vocês vão ser pescadores de almas, vocês vão arrebanhar pessoas, vocês vão trazer pessoas para o reino de Deus. Essa era a nova missão dos discípulos. Eles não eram mais chamados de pescadores, e sim apóstolos, discípulos do Senhor Jesus. Quando Jesus morreu na cruz e ausentou-se por um período de tempo, aparecendo em vezes, aos seus discípulos, o que eles deveriam fazer era continuar nessa missão, continuar no chamado. Presta atenção que aqui tem uma bênção para você. O que eles deveriam ter feito era continuar naquela direção que Jesus havia dado a eles, e não voltar à velha vida de pescaria, e não voltar a ser pescador. Porém, meu irmão, no momento em que Jesus ele se ausentou, quando foi crucificado, os discípulos não permaneceram na mesma missão que Jesus havia dado a eles. E aqui tem uma revelação para mim e para você. Qual foi a missão que Jesus te deu? Qual foi o caminho que o Senhor te mostrou? Qual foi a direção que um dia Deus falou ao teu coração? E por que você não está nela hoje? Por que você não continuou na direção que Deus te deu? Tem muita gente, meu irmão, que recebeu do Senhor a revelação. Tem muitas pessoas que receberam de Deus uma direção, mas com o passar do tempo essa direção se perdeu. Essa revelação se perdeu. Não em Deus, mas no coração de muitos. O que Deus falou no teu coração? Qual foi a direção que Ele te deu? Porque se você hoje, presta atenção nisso, se você hoje não está vivendo na direção que um dia Deus deu a você, talvez esse seja o motivo da sua vida não estar tendo o resultado que você espera. Você não está conseguindo alcançar os seus objetivos. Qual foi a direção que um dia Deus deu a você? Quem está entendendo aí, diga graças a Deus. Isso é algo muito sério. Quando Deus ele nos chama, a Bíblia fala isso, quando Ele nos chama, a Bíblia fala que Ele nos capacita, nos dá poder e nos nomeia. Esse nomear que Jesus nos dá, é a direção dEle para nós. Você foi chamado por Deus para uma obra. Você foi chamado por Deus para um objetivo. Por que você ainda não está alcançando, ou por que ainda esse objetivo, você saiu dele, você não está com essa direção na sua vida? Os discípulos aqui, eles haviam sido chamados por Jesus para pregarem o Evangelho, para falarem do Senhor, para buscarem os perdidos, as almas que estavam perdidas no mundo. Não era para eles voltarem à pescaria, não era para eles deixarem a presença de Deus ou o Senhor Jesus de lado, a missão de lado, e voltarem a pescar, ou viver da pesca como eles estavam querendo aqui. Porque na realidade, o que os discípulos estavam fazendo era voltar a pescar e viver da pescaria. E não era isso que Jesus tinha dito a eles. Não foi o que o Senhor havia dito a eles. Meu irmão, o que o Senhor disse a você? Qual é a tua missão? Qual é o propósito da tua vida? Se você hoje não está vivendo do jeito que você quer viver, ou se você não está alcançando o que você deseja, talvez é porque você abandonou, deixou de lado a missão de Deus. E quando eu falo missão de Deus, não é só relacionado à obra dele, não. Talvez Deus chamou você para um propósito financeiro, e você não está vivendo esse propósito. Talvez Deus chamou você para um propósito familiar, e você deixou de lado a sua família. Qual é a missão de Deus na tua vida, meu irmão?
E o que você tem feito dela? Os discípulos aqui, Pedro, que era o chefe, o líder deles, olhando para ele, disse: olha, eu vou voltar a pescar. E os demais disseram: nós vamos com você, estamos juntos. Pedro estava saindo do caminho, Pedro estava se desviando do caminho, se desviando do propósito, se desviando da missão. O que Deus tinha para eles era algo grandioso. O período que Jesus passou nessa terra, preparando eles para aquela missão, não poderia ser perdido. Mas Pedro estava deixando escapar das suas mãos. Continuando a leitura, você vai entender ainda mais. Olha só, presta atenção. Vamos ler o 3 novamente. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E disseram-lhes eles: também nós vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. Não era para eles estarem ali, não era para eles estarem no barco. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia. Mas, presta atenção nisso, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Olha para mim, eles passaram pelo menos 3 anos ao lado do Mestre, ao lado de Jesus. Eles assistiram todo o sacrifício de Jesus no Calvário. Eles presenciaram a ressurreição de Jesus. E por outras oportunidades, mesmo depois de morto, Jesus apareceu a eles. E nessa oportunidade aqui, novamente Jesus aparece. Mas eles não reconheceram. E você sabe por que eles não reconheceram Jesus? Porque eles já não estavam mais em comunhão com o Senhor. Esse é o perigo de abandonar o propósito de Deus. Meu irmão, presta atenção no que eu vou dizer aqui para você. O perigo de abandonar o propósito de Deus na sua vida é que com o passar do tempo, talvez você nem perceba, mas com o passar do tempo você já não sente mais a presença de Deus, você já não tem mais comunhão com Ele, você já não recebe mais a direção dEle, porque você se ausentou da presença dEle. Quando você abandona o propósito de Deus na sua vida, você se ausenta da presença do Senhor. E quando nós nos ausentamos da presença dEle, meu irmão, quando Ele fala nós não ouvimos, quando Ele aparece nós não enxergamos. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Mesmo, presta atenção, mesmo frequentando uma igreja, se você não está na presença de Deus dentro de uma igreja, você vem para um culto e você sai da mesma maneira que chegou. E quantos cristãos estão assim? Quantas pessoas estão vindo para o culto, para a igreja, assistindo o culto, participando de um culto, Deus visita o povo, Deus se manifesta, Jesus fala, mas a pessoa sai da mesma maneira, como se não tivesse acontecido nada. Mas isso não é a culpa da igreja, não é culpa do pregador, não é culpa de Deus, é culpa da própria pessoa que saiu do propósito do Senhor, saiu do caminho, da presença de Deus. Lá em Lucas, capítulo 24, se eu não me engano, não precisa abrir não, mas Lucas capítulo 24, Jesus falando aos seus discípulos e dando ensinamentos a ele, diz assim: olha, vocês vão receber a visitação do Espírito Santo, a presença de Deus, vocês vão ser cheios e revestidos do poder de Deus, porém, não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. Sabe o que Jesus estava falando aqui? Vocês não devem sair da presença de Deus, vocês não podem abandonar a presença do Senhor. Para que vocês sejam cheios do Espírito Santo, vocês devem permanecer na presença de Deus. Quando nós abandonamos o propósito, e como eu disse para você, pode ser qualquer propósito que Deus tenha para nós. Talvez Deus não quer que você trabalhe, exemplo, né? Talvez Deus não quer que você trabalhe de empregado. Deus tem uma empresa para te entregar nas mãos. Mas esse sonho que um dia você teve, hoje você já não tem mais. Talvez o que Deus quer para você é que você trabalhe na obra dele. E esse sonho que você um dia teve, você não tem mais. Qual é o propósito de Deus, meu irmão, na tua vida que você deixou de lado? Está na hora de pensar. Está na hora de rever. Está na hora, meu irmão, de voltar. Está na hora de estar novamente em Jerusalém.
Não se ausente de Jerusalém, volte para Jerusalém, volte para a presença de Deus. Deus tem muita coisa para realizar na tua vida, meu irmão. Olha para mim, o que você tem até hoje, o que você alcançou até hoje, é pouco perto daquilo que Deus ainda tem para fazer. O que os discípulos tinham até aqui, anos de ensinamento, de aprendizado com o próprio Senhor Jesus, de experiências com Deus, de oração no monte, de milagres acontecendo, de mortos sendo ressuscitados, anos que eles tiveram na presença de Deus, quase se perdeu por um momento de bobeira, por um momento de desânimo, por um momento de tristeza, por um momento talvez até de revolta, quase se perdeu, a ponto de que, vendo Jesus, já não reconheciam mais. Será que nós não estamos nessa situação? Será que nós não estamos na igreja, dando aleluias, glória a Deus, mas vazios? Meu irmão, o propósito tem que se cumprir. Você não pode abandonar, você não pode deixar de lado. O chamado que Deus te deu, você não pode deixar de lado. E novamente eu digo, não é só relacionado à obra dele, não, é para qualquer área da sua vida. É para qualquer área. Às vezes nós buscamos muito o nosso desejo, porque eu quero trabalhar na empresa tal, porque eu quero fazer tal coisa, porque eu quero aquilo outro. Mas você perguntou se é isso que Deus quer para você, se é plano de Deus na sua vida? É porque eu quero, pastor, ter um carro do ano, porque eu vou financiar, porque eu vou... Mas você perguntou se é o que Deus quer para você, se você não vai se enrolar? Quem está entendendo, diga graças a Deus. A nossa vida, meu irmão, poderia ser muito melhor do que é, se nós ouvíssemos mais o que Deus tem a dizer, se nós não saíssemos do propósito dele. Você poderia ter alcançado, nós poderíamos ter alcançado muito mais do que já temos em Deus, se tivéssemos permanecido no propósito do Senhor. Olha o que diz mais aqui. Eles já não reconheciam mais o mestre. E continuando, disse depois Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? E responderam-lhe: não. Isso aqui é muito sério, meu irmão. Isso aqui é muito sério. Quando a pessoa está na presença de Deus, ela está no propósito, firme, na fé. Se alguém chega até ela pedindo uma palavra, pedindo um conselho, pedindo uma direção, ela sempre tem algo a dizer. Ela sempre tem algo a falar, ela sempre tem uma palavra para dizer. Quando você conversa com a pessoa que está na presença de Deus, a palavra que sai dos lábios dela são palavras que edificam. Porque lá no Evangelho de João, capítulo 3, a Bíblia diz que o homem de Deus fala as palavras de Deus. Quando nós estamos na presença de Deus, nós falamos a palavra de Deus. Agora, quando nós nos ausentamos, que foi o caso dos discípulos aqui, e alguém chega pedindo um conselho, pedindo uma direção, nós ficamos perdidos, sem saber o que dizer, sem saber o que falar. Quando você conversa com alguém que já não está mais nos planos de Deus, o que sai dos lábios dela são todos os tipos de palavra, menos aquela que vem do Senhor. E isso é muito triste. Falamos até sobre isso essa semana, né? Sobre aquilo que nós falamos na quinta-feira, se não me engano, porque aquilo que falamos se torna real na nossa vida. Então quem está na presença de Deus e fala as palavras de Deus, as coisas de Deus, torna-se reais na vida dessa pessoa. Agora, quem não está, meu irmão, quem está longe, quem está afastado, quem já não reconhece mais o Senhor, como os discípulos aqui, se alguém chegar e pedir algum pão, pedir alguma direção, pedir alguma palavra, a pessoa vai dizer: não tenho nada para falar, não sei o que dizer, não sei o que te falar. Quem está entendendo aí, diga graças a Deus. Jesus, os discípulos ainda não tinham reconhecido que era Jesus. Quando Jesus pede a eles: olha, tem alguma coisa de comer? A resposta deles para o Senhor foi simples: não. E quantas vezes nós estamos nessa mesma situação, sem saber o que falar, sem saber o que dizer? Quem está entendendo, diga graças a Deus. Continuando a leitura. E ele lhes disse, presta atenção agora: lançai a rede à direita do barco, e achareis. E lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Nesse momento aqui,
Jesus entendendo, olha para mim, meu irmão, Jesus entendendo o que estava acontecendo com os discípulos, entendendo que eles já não o reconheciam mais, entendendo que os discípulos ali já estavam longe da presença deles, pensando em voltar para a velha vida, pensando em fazer o que faziam no passado. Jesus entendendo aquilo, Jesus então começa a trabalhar novamente na vida daqueles discípulos e começa a orientá-los e a dizer: olha, lancem a rede agora à direita do barco e vocês vão achar. No momento em que Jesus disse aquilo e os discípulos ouviram o que Jesus disse, meu irmão, eles se lembraram da primeira pesca. Pedro, naquele momento, se você continuar a leitura, nós vamos continuar daqui a pouquinho, você vai ver. Pedro estava numa situação muito difícil. Pedro estava numa situação muito complicada. Mas mesmo naquela situação, ele ouviu e obedeceu. E assim fez. E a Bíblia fala que quando eles puxaram a rede quase se lhe rompeu pela multidão de peixes que veio por conta da obediência à palavra do Senhor ali. Continuando aqui, você vai entender melhor. Presta atenção. Verso de número 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: olha só, é o Senhor! E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava... De que maneira que ele estava, meu irmão? De que maneira que ele estava? Imagina a situação de Pedro. O nu aqui, presta atenção nisso, não era nu fisicamente, não. Não pensa, né, me perdoe a colocação que eu vou dizer agora, que eu vou pôr agora, mas não pense que Pedro estava peladão lá no barco, não era isso não. O nu que a Bíblia fala aqui, é que ele já não estava mais com aquela vestimenta de pastor, de discípulo. A vestimenta dele era a mesma do passado, de pescador. E quando ele percebeu que aquilo que ele havia feito era a direção vinda do Senhor Jesus, quando disseram para ele: olha, é Jesus que está falando com a gente, quando ele entendeu que era Jesus ali, meu irmão, a ficha dele caiu, e ele percebeu tudo o que estava fazendo. Ele percebeu que ele estava contrariando aquilo que Jesus havia dito a ele. Ele percebeu que já não estava mais na direção ou no propósito de Deus para ele. Deus o havia chamado para ser pregador e não pescador, e ele entendeu que ele estava no lugar errado, fazendo a coisa errada. Foi por isso que ele jogou sobre ele a túnica e mergulhou, envergonhado. Meu irmão, está na hora da ficha cair para nós. Está na hora de nós entendermos o propósito de Deus. Se nós não estamos mais vivendo Ele, está na hora de voltar. Se nós não estamos mais vivendo a direção de Deus, está na hora de voltar. Porque Deus tem compromisso com aquele que está fazendo a vontade dEle. Aquele que sai da vontade de Deus, meu irmão, com esse Deus não tem compromisso. É por isso que a bênção, muitas vezes, você está buscando, você está implorando, você está pedindo, você está fazendo propósito, você está isso, está aquilo outro, e não está acontecendo nada. Talvez no passado você abandonou a direção que Deus te deu, você deixou de lado. Amém? Está na hora, meu irmão, me perdoe essa colocação, está na hora da ficha cair. Olha para o irmão do seu lado e fala: meu irmão, está na hora da ficha cair. Está na hora da gente entender. Está na hora de fazer igual a Pedro fez. Se vestir novamente daquele propósito que Deus um dia nos deu. Voltar para os caminhos dele e fazer o que ele um dia nos pediu. Quem está entendendo aí, diga graças a Deus. Pedro entendeu que era Jesus, meu irmão. E envergonhado se cingiu, mergulhou ali no mar, tentando se livrar daquela estigma de ter feito o que era errado, se livrar daquele sentimento de ter agido fora da direção de Deus. Ele mergulhou no mar, lançou-se ao mar. Verso 8: e os outros discípulos foram com o barco,
Os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, mais ou menos 100 metros, e levando a rede cheia de peixes. E logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Verso 10: e disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhaste. Quando eles saíram, eles voltaram para a terra, eles viram que Jesus já tinha ali preparado uma fogueira, um peixe assando sobre as brasas e pão. Isso aqui tem uma representação para nós, meu irmão. Isso aqui tem uma representação. Todas as vezes que você vai a Deus, e guarda isso no teu coração, independente da sua situação, independente da sua condição, independente de como você está, mas todas as vezes que você vai a Deus, Deus sempre tem algo para te oferecer. Sempre Deus tem algo para te oferecer. Uma palavra, uma direção, uma revelação. Deus sempre tem algo para nos falar. Esse negócio que Deus está calado, Deus só está calado na vida daquele que está longe. Porque se você vai a Ele, independente, como eu disse, da sua situação, da sua condição, quando você vai a Ele, Ele sempre tem algo para te dar. Sempre tem um alimento, sempre tem uma palavra. Os discípulos aqui, eles estavam ainda fora da direção do Senhor, fora do propósito. Mas eles entenderam que era Jesus que estava ali, e foram até Jesus. Chegando lá, Jesus ofereceu comida. Jesus ofereceu peixe e pão. Lembra no começo ali, Jesus perguntando: tem de algo de comer? Eles disseram não. Mas quando eles foram de volta a Jesus, Jesus tinha algo a oferecer a eles. Meu irmão, Jesus sempre tem algo para você. Coloca isso no teu coração. Pastor, mas eu andei errado, fiz o que não devia, eu pequei, eu fiz isso, fiz aquilo. Meu irmão, não importa a sua situação, Jesus sempre tem algo para te dar. E é óbvio que aquilo que Ele tem para te dar vai mudar a sua vida. Vai mudar você, vai transformar você, vai renovar você, vai trazer você para junto dEle novamente, vai trazer você para perto. Lembra do episódio do homem da mão mirrada? Quando Jesus estava ali no templo e lá havia um homem com a mão mirrada, ressequida. Os que estavam ali, os religiosos ali, ficaram olhando para ver se Jesus ia curar, porque era um sábado. Aí Jesus então olha para o homem da mão mirrada e fala assim: vem para o meio, vem para perto, vem para o meio. E quando o homem vai, Jesus cura a mão daquele homem. É isso que Jesus estava fazendo com os discípulos. Jesus estava trazendo os discípulos para perto. Eles chegaram na praia, e quando eles chegaram ali, Jesus ofereceu comida a eles. E é assim com a gente, meu irmão. Enquanto você está longe, você não vê saída, você não vê salvação, você não vê solução, você só vê problema. Quando você volta para o Senhor, ou se aproxima dEle, Ele começa a te oferecer comida. E aí você começa a enxergar Jesus, aí você começa a enxergar a vida, aí você começa a enxergar a solução, aí você começa a enxergar tudo que Ele tem para te oferecer. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Olha o que diz aí no verso 11 agora. E Simão Pedro subiu. Ele tinha pulado do barco, não tinha mergulhado, foi ou não foi? Ele se lançou ao mar, ele subiu no barco novamente. E Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, sendo tantos, não se rompeu a rede. Olha o resultado, que diferença. Quando eles foram na desobediência, saindo do propósito, fora da direção de Deus, lançaram a rede, o que aconteceu, meu irmão? Nada, não apanharam nada, continuou do jeito que estavam, continuaram tristes, continuaram aborrecidos, continuaram ali chateados, mas quando eles foram já na direção de Jesus, lançaram a rede novamente, de acordo com aquilo que Jesus havia dito ao coração deles, e puxaram a rede com 153 grandes peixes. O milagre novamente aconteceu, e é o que vai acontecer com a gente. Quando você ouve, quando você obedece, e quando você faz conforme a direção de Deus, você começa a ter vida, a sua vida começa a ter resultados,
você começa a colher os frutos do seu trabalho, as portas se abrem para você, os caminhos se endireitam para você, a noite torna-se em dia, a luz começa a brilhar nos teus caminhos. Quem está entendendo, diga graças a Deus. A sua pesca começa a ser também uma pesca maravilhosa. Quem entendeu a palavra, diga graças a Deus. Esse é o recado, essa é a palavra, é o recado que Deus tem para te entregar. Não faça como os discípulos fizeram, não. Não abandone o teu propósito, não saia da direção, não abandone a palavra. Porém, se um dia você fez isso, o Senhor está de novo perguntando para você: tem de algo de comer? Mas essa pergunta do Senhor não é para te humilhar, não. É para abrir seus olhos, é para você voltar para o caminho, é para você se aproximar dele de novo, porque se aproximando dele, ele tem pão e peixe para te dar, ele tem palavra para te dar, meu irmão. Amém, gente? Quem está entendendo, diga graças a Deus. Ele tem palavra para dar para você, ele tem direção para te dar, ele tem bênção para te dar, e ele vai realizar isso na tua vida. Apenas ouça a voz do Espírito e volte para o Senhor. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus?